o sol, a lua, quer dizer, o pai e a mãe, porque o próprio Jacó, que era o pai de José, entendeu isso daí. E 11 estrelas se curvavam perante ele. Essa passagem, ela se repete lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João, ele teve uma revelação de Deus para passar para a igreja. E nessa revelação, João viu uma mulher com 12 estrelas acima de si. Ela estava com os pés em cima da lua e o sol sobre a sua cabeça. Você sabe que os católicos, eles acham que é Maria, que não é nada disso, não tem nada a ver com Maria. Isso aqui é só você dar uma lida no contexto que você vai ver que essa visão de Apocalipse é uma referência a Israel. Israel na Bíblia é chamado de mulher também. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O sol é uma representação de Jacó, porque a nação de Israel, as 12 tribos começam com Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? E a lua era, no caso, a mãe de José. Então, o que acontece aí? Aquela visão em Apocalipse significa Israel, na época do anticristo, na época da tribulação. É uma época que a igreja não vai ver, porque se a pessoa estiver firme em Cristo, ela vai ser arrebatada. Mas tudo bem, só para você ter uma referência aí. Agora, o que Deus deu para José foi uma visão, uma palavra que estava mostrando para José qual era a vontade de Deus. É mais ou menos assim, Deus dizendo para José: José, eu quero usar você. Eu escolhi você, não é o teu irmão, não é o outro, é você que eu escolhi para libertar a tua família. Agora, você vai falar assim: nossa, pastor, eu queria tanto que Deus me desse um sonho, uma revelação assim, que Deus me desse uma visão. Então eu vou falar uma coisa para você, presta bem atenção. Aqui na Bíblia, até antes de Paulo, praticamente, até antes do apóstolo João, na verdade, porque acho que o último livro escrito para completar a Bíblia foi o Apocalipse, escrito no ano 95 depois de Cristo. Depois disso, a visão que Deus dá para a gente não é mais através de sonho e nem de visões. Essas coisas de revelação por sonho, visão, estou vendo, o Senhor me mostra, é tudo conversa fiada. Não é desse jeito. As revelações que Deus dá são através da palavra de Deus escrita. A revelação completinha está aqui. Deus não precisa de outro meio para revelar nada para ninguém. Eu sei que tem gente que acredita nessas coisas de revelação, profecia, aquela coisa, mas a profecia verdadeira está aqui dentro, não fora. Muitas pessoas vivem derrotadas e tristes, uma vida lascada de derrotada, porque vivem correndo atrás de profecia, ao invés de correr atrás da palavra de Deus. E pessoas boas estão sofrendo por aí, porque ao invés de se meditarem na palavra, pedir para o Espírito Santo dirigir na palavra, elas ficam correndo de lugar em lugar, procurando alguém para ver a vida delas. A gente não fez muito isso, quando não era convertido ainda? Correr atrás de feiticeiro, pessoas que veem as coisas, né? Ora, essas coisas são coisas demoníacas. Então, a revelação verdadeira está na palavra. Agora, assim como, presta atenção, assim como Deus deu uma revelação para José em forma de sonho, naquela época Deus usava anjos para falar com a pessoa, Deus usava essas coisas para falar com a pessoa, hoje Ele nos fala através de seu Filho, está na Bíblia isso daí. Hoje Ele nos fala através de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus não é a palavra? Sim ou não? No princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Hoje Deus fala conosco através da palavra. Somente. O resto é imitação. Então, o que acontece? O José teve visões? Teve. Mas você pensa que Deus não te dá uma visão também? É ir através da palavra? Do mesmo jeitinho que Deus falou: José, é você a pessoa que eu vou usar para salvar a tua família. Deus fala hoje a mesma coisa. Maria, não sei o seu nome, né? Benedita, sei lá, Rosana, Rosângela, Rosilda, sei lá o seu nome, você usa, né? Sei lá.
Geraldo, José, Pedro, Antônio, Augusto, sei lá, ó fulano. Eu quero usar você para salvar a tua família. Aí você vai falar, nossa pastor, Deus deu essa visão para mim? Deu, talvez você nem conheça, nem saiba. Mas é para isso que serve o pastor, é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a pregação. A pregação da palavra revela para você. Então, isso que eu vou mostrar para você, a hora que eu falar, você vai, mas já você sabia. Sabia, mas muitas vezes não trata como visão de Deus. Não trata como revelação de Deus, da palavra. Quer ver? Aqui Deus deu 2 visões para José, 2 sonhos para José. Sim ou não, gente? 2 sonhos. No primeiro, os feixes de trigo se inclinavam perante o dele. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Mas os 2 sonhos queriam dizer a mesma coisa. Sim ou não? Então eu vou dar para você 2 palavras da Bíblia que são a direção de Deus para você, para mim, para qualquer pessoa que queira ver sua família abençoada. Primeiro, vamos começar pelo Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, não precisa abrir não, eu vou citar de memória, eu vou citar e você já vai falar, você já ouviu, é isso mesmo. Atos 16, 31. Você creia no Senhor Jesus e será o quê? Salvo tu, quem mais? E a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e quem mais? E a tua casa. Primeiro tu, sim ou não? Depois a tua casa. Você não sabe o que significa isso? Por que é tu primeiro? Por que é você primeiro? Porque você vem para Jesus e através de você, Jesus abençoa a tua família. Ou será que você não acredita nisso? Porque tem pessoas que parece que ou não acreditam ou não entendem, né? Então são 2 coisas diferentes. Quando não entende, a gente explica, aí a hora que ela entende, tem que tomar uma atitude. Agora tem pessoas que teimam em não acreditar. Muitas pessoas vêm buscar pelo marido, pelo filho, pela filha, pelo casamento, pelos irmãos, pela família toda, mas elas falam assim, colocar na mão de Deus, e como se Deus fosse fazer tudo, a parte dele e a sua. Não, Deus vai fazer a parte dele, a parte sua você tem que fazer. Porque quando fala em crer, não é só concordar que Deus existe, que Jesus existe. Quando fala crer, quer dizer, você vai se entregar para Deus, você vai se consagrar a Deus, Deus vai te dar sabedoria para lidar com a sua família, Deus vai te dar direção para tomar atitudes, Deus vai te dar força para que quando o diabo se levantar contra você para te desanimar, como o diabo usou os irmãos de José, até para vendê-lo como escravo, o José não desanimou. É claro que ele não gostou, se entristeceu, de certo modo, é claro. Mas ele não desistiu, não. Ele nunca blasfemou, nunca se revoltou contra ninguém. Mesma coisa você. Quantas vezes você está buscando pela família e algum familiar teu se volta contra você? Te humilha, te calunia, acusa você. Você fala, acontece alguma coisa na sua casa, a pessoa fala assim para você, fala que é crente, ainda quer acusar você, né? Você fala que é crente. É o diabo falando pela boca da pessoa, viu? Não deixa acontecer isso não, porque a gente não é perfeito mesmo. Também não é justificativa para ficar na imperfeição. Tem que buscar a perfeição. Só que a gente não é perfeito. Mas a graça de Deus é tão grande que mesmo a gente sendo imperfeito, se a gente o buscar, Ele nos perdoa da nossa imperfeição, nos capacita e nos usa para salvar a nossa casa. É assim que acontece, desde que você não desista. Mas quantas pessoas, depois que sofrem um ataque do maligno, quantas pessoas têm uma briga dentro de casa, quando é para vir na igreja não vem. Por quê? Porque ficou triste, porque ficou abalado, não é verdade? Ficou desanimado. Ora, o diabo usou a pessoa e conseguiu te enrolar. Então Deus vai te dar força, quando você crê em Jesus, até para você superar essas situações e não se deixar levar pelo desânimo, não. Pelo contrário, quanto mais te perseguem, mais você se firma com Deus, exatamente como José fez. Então, crê no Senhor Jesus, você primeiro creia, e será salvo você e quem mais? Tua família. Não é a mesma coisa que José? José, você primeiro e depois a tua família. Diante de você, a tua família vai ser abençoada. Mesma coisa, diante de você, a tua família vai ser abençoada. Melhor dizendo, por tua causa, você que está aqui, tua família vai ser abençoada. Às vezes, como eu já disse outro dia, a pessoa está aqui, escuta a palavra e ela fala assim, depois ela fala, pastor,
meu marido tinha que estar aqui para escutar essa palavra. Bom, era bom que tivesse, mas não está. Se ele não está, não era ele para ouvir, é você que era para ouvir. Porque Deus está falando com você. Deus está falando com você que está aqui. Assim como ele falou com José, Deus está falando com você. Então é com você essa palavra. Deus está querendo usar você para você ser um instrumento dele para poder trazer sua família para Cristo.